O Tite pode ter sido incoerente com o trabalho, mas ele foi muito coerente com ele mesmo. Vem comigo. Fala galera, aqui é o Fepado, sejam muito bem-vindos ao Pitacos Esportivos. Primeiramente quero pedir desculpa, né, pelo longo período sem vídeo. Esses últimos 2 meses aí foram bastante turbulentos, né, por isso que a gente não pôde gravar na quantidade de vídeos que a gente queria, né. Mas, aproveitando aqui, né, o clima da Copa, acho que é um bom momento de voltar, um bom momento de achar um espacinho para gravar. Até porque ontem, né, o Tite fez a convocação oficial para a Copa do Catar em 2022, a Copa que vai começar no dia 20 de novembro, e hoje vamos comentar essa convocação. Então aqui eu vou pôr na tela a convocação para vocês. E a gente vai, lógico, né? Tem a polêmica Daniel Alves, e a minha introdução é muito baseada nele, né? Mas tem outros pontos aqui que eu quero falar com vocês, né? Primeiro vamos começar com os goleiros, né? Alisson, Ederson e o Everton. A minha abertura, né? Quando eu falo que o Tite não foi coerente com o trabalho, mas foi coerente com ele mesmo, né? Só um momento aqui. É muito a questão do Daniel Alves, tá? Esse ponto. O resto eu achei que foi super coerente com o trabalho, todas as outras 25 escolhas, né? Algumas eu vou questionar aqui, mas acho que no geral o Tite fez o que se esperava dele, né? Não vejo nenhuma grande surpresa aí, a não ser uma no ataque, né? Que eu vou falar aqui para vocês. Mas os goleiros Alisson, Ederson e o Everton era esperado, foi o que ele levou durante todo o período do ciclo, né? Esses 4 anos de ciclo, amistosos, eliminatórias, as 2 Copa América. Então, assim, faz todo sentido que ele leve esses 3, apesar de, no meu ponto de vista, o Cássio está no momento muito melhor que o Everton. Não é pouco melhor, não. É muito melhor que o Everton. O Everton, no último jogo do Palmeiras, frangou. O gol do Cuiabá, ele sai mal, espalma pro meio da área e o Cuiabá faz o gol. E o Cássio, pelo contrário, o Cássio contra o Goiás, contra o Ceará, fez defesa, fez boas defesas, né? Tem feito boas defesas nos últimos jogos do Corinthians. Então, assim, eu levaria o Cássio, tá? Apesar que meu titular seria Alisson Becker, o goleiro mais bonito do mundo. Então aí, beleza, falei. Agora eu vou pular o Daniel Alves, né? Vou pular. Eu vou falar dos outros laterais e o Daniel eu falo no final, tá? Na lateral temos Danilo, Daniel, Alexandre, Alex Telles. O Daniel eu vou falar pro final. Os outros 3 achei coerente. Achei que talvez o Lodi, né, poderia fazer parte. Mas ali, toda a questão da vacina. Ali pra competir, acho que era a Copa América, né? Afetou muito ali a participação do Renan Lodge, né? Não a Copa América, a Champions, né? Afetou ele na Champions, Atlético de Madrid. E hoje ele tá no Nottingham Forest. Então, essa mudança de clube acho que não fez bem para ele. Essa questão da vacina não fez bem para ele. E o Alex Telles aproveitou esse vácuo, né? E ocupou esse espaço. Danilo e Alexandro. Os dois surgiram ali em épocas parecidas no Santos, né? 2 meninos da Vila. E eu acho bom, né? São bons nomes, né? São laterais que a gente não tá muito acostumado no Brasil, né? Seleção brasileira, aquele lateral ofensivo, né? Aquele lateral que ataca. O Alexandre e o Danilo concordam muito com o Tite, né? Quando ele fala, e o Alex Telles também, né? São laterais mais construtores, né? A gente tem pontas muito agudos. Então é importante que esses laterais façam ali jogadas por dentro. O Danilo, nos últimos amistosos, fez muito isso, né? Essa infiltração por dentro ali, jogando como meia. Então eu gostei muito do que ele fez nos últimos jogos. E ele é mais defensivo também, né? Se precisar que ele fique mais atrás, que ele faça uma linha de 3 com os 2 zagueiros, o Danilo vai fazer sem problema nenhum. Então acho boas escolhas, é o que tem, tá? Nenhum lateral no Brasil está jogando bem. Talvez o Felipe Luiz, mas a idade também pesa. Na lateral direita, o Fagner talvez fosse o nome, mas não jogou bem. Talvez o Emerson Royal seria o nome para convocar no lugar do Daniel Alves, né? Acho que o grande problema aqui é o Daniel Alves, que eu vou, de novo, falar mais pra frente. Porque o Daniel Alves, né? A convocação dele interfere na defesa também, né? Como um atacante, para mim, poderia ter uma escolha diferente ali do Tite, tá? Vamos falar da zaga, então?
Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão e Bremer. O Bremer, confesso que eu não vi muitos jogos da Juve, né? Eu não vejo muitos jogos do Campeonato Italiano. Então não sei como ele tá, mas ele foi convocado, né? Perto aí na reta final. E ganhou a vaga. Então, assim, é um quarto zagueiro reserva, né? A chance de ser usado é muito pouco. Se tiver chance, vai ser no terceiro jogo da fase de grupo, se o Brasil já tiver classificado. Mas Thiago Silva, Marquinhos e Militão serão bastante utilizados, né? E eu espero que o Militão possa ser aproveitado, inclusive, na lateral. Caso algo aconteça com o Danilo durante a Copa, mais confiável que o Daniel Alves, principalmente em jogos mais físicos, jogos mais competitivos, jogos de mata-mata, tá? E a zaga, provavelmente a zaga titular vai ser Thiago Silva e Marquinhos. O Culi, que fez o primeiro vídeo comigo, né? Que a gente faz junto aqui, ele gosta muito de Thiago Silva, né? Ele acha que o Thiago Silva é o zagueiro principal do Brasil. Eu tenho muita preocupação dele jogando junto com o Daniel Alves, caso o Tite opte por essa escolha. São muito lentos, né? E vão prejudicar o Brasil lá atrás, né? Até porque o Casemiro também está numa fase mais lenta da carreira, jogando no United. Então, para mim era essencial que a zaga do Brasil fosse rápida, que a zaga do Brasil fosse Marquinhos e Militão, ou se usar o Militão na lateral, Marquinhos e Bremer, mas o Thiago Silva vai ser muito utilizado, tá? No meio campo temos. E aí, é só um ponto, né? Que eu esqueci de falar. E aí, por que os laterais afetaram? Os quatro laterais afetaram a convocação da zaga, né? Porque para mim tinham que ser convocados cinco zagueiros. Cinco zagueiros tinham que ser convocados. Acho que o Gabriel Magalhães poderia ter sido convocado também no lugar do Daniel Alves. Ou, já vou pular, ou no lugar do Gabriel Martinelli, que eu acho que é um nome que está sobrando nessa convocação. Eu não entendo o Tite chamar 9 atacantes e 4 zagueiros, sendo que um pode jogar de lateral, porque o lateral que ele chamou não é confiável. Então, assim, tudo afeta, entendeu? Tudo afeta. Eu acho que a gente tem pouco zagueiro, a gente tem pouco lateral e a gente tem pouco primeiro volante. Então, assim, é uma preocupação que nós devemos ter caso algum problema aconteça. E problemas sempre acontecem. O Emerson se machucou em 2002. O Elano se machucou em 2010. O próprio Danilo se machucou em 2018. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Alguém pode se machucar a qualquer momento, gente. É um torneio curto. E não só se machucar. O treinador em Copa, ele tem que reagir muito rápido ao que está acontecendo no campeonato. O Felipão reagiu muito bem em 2002 e por isso a gente foi campeão, quando ele coloca o Kleberson no time. Então eu acho que o Tite ele tem que entender, foi algo que ele não fez em 18, que era não mexer no time, né? Ele não tirou o Marcelo, que não estava bem, ele não tirou o Paulinho, que não estava bem. Então ele continuou indo com esses caras e quem estava no banco estava pedindo passagem. O Gabriel Jesus não estava bem, o Firmino estava melhor que ele. Então, assim, o Tite precisa entender que tiro curto ele não pode ficar sendo inflexível com a formação titular. Ele tem que mudar, tá? Então, aqui no meio campo nós temos Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Fred, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro e eu incluo o Neymar aí já na lista de meia, porque ele deve jogar pela esquerda, né? Mas fechando muito por dentro durante os jogos, principalmente jogos contra times grandes, né? Contra Gana e. Nossa, como foi? Contra foi, gente? Gana e Tunísia, né? O Brasil fez amistosos aí, os dois últimos. O Tite jogou com 5 atacantes. E jogou porque eram seleções muito fracas, né? Então eu entendo o Tite fazer isso, né? De querer essa formação mais ofensiva. E eu acho que ela pode funcionar com o Camarões, por exemplo. Mas com a Sérvia e com a Suíça, talvez no fim de jogo, mas o jogo inteiro não faz sentido, tá? Então, aqui, né, o Casemiro e o Fabinho são unanimidades, são os melhores da posição. Não tem muito pra onde fugir. O Bruno Guimarães fazendo um excelente ano. Eu acho que ele pode ganhar a posição do Fred na Copa, tá? Fred vem mais abaixo, mas é um jogador que participou praticamente do ciclo inteiro do Tite nesse período, né? O Paquetá foi ganhando a posição ao longo do ciclo e virando titular absoluto nessa reta final. Acho que foi muito importante o Tite achar o Paquetá. Acho que o Paquetá era a peça que faltava no meio, um meia mais criativo ali para ajudar o Neymar, né? E tendo aí Casemiro e Fred nas costas do Paquetá como jogadores mais marcadores. Eu lembro até que com o Lodge, né? O Tite segurava o Fred quase como um lateral e o Lodge virava um ponta para o Neymar virar esse meia. Então eu quero ver como o Tite vai fazer
essas mudanças táticas dentro do jogo sem um lateral mais ofensivo, mais agudo, mais de fundo, e com o Neymar jogando ali, fechando, né, quem que vai ocupar esse espaço, tá? Porque espaço vazio tem que ser ocupado. Futebol é isso. E o Everton Ribeiro, né, ganha posição aí, ou o próprio Martinelli ganhou, né? Aí a gente fica nessa questão do Coutinho, né? Coutinho não faz uma temporada boa, né? No Aston Villa, machucado, tá fora, então não tinha como ele ir. E o Everton Ribeiro cresceu muito de produção com a chegada do Dorival Júnior no Flamengo, né? Ele faz uma linha de 4 ali, ele é meio que o coringa do meio campo, né? Ele não é o principal meia ofensiva, né? Esse cara é o Arrascaeta, mas ele é o cara que tem que levar a bola, né? Ele é o box to box, né? Eu não gosto muito desses termos, mas ele é o cara área a área, ele é o cara que pega a bola na defesa e constrói a jogada pro time. Ele é, para mim, mais importante que o Arrascaeta no Flamengo e faz todo sentido ele ser convocado. Apesar que, assim, eu, Fepazo, não convoco nenhum jogador que atua no Brasil. Mas quem a gente vai convocar se não convocar o Everton? Não tem outro goleiro na Europa além do Alisson e do Edson jogando em alto nível, né? Brasileiro. Quem a gente vai convocar? Por isso que até muita gente tá passando o pano, né, para a convocação do Daniel Alves, que eu disse, né? É que para mim convocaria 3 laterais e 5 zagueiros, acho que resolveria esse problema. E quem convocar no lugar do Everton Ribeiro, né? Não tem outro meio-campo no brasileiro que esteja fazendo o que o Everton Ribeiro está fazendo aqui no Flamengo, né? Por isso que ele foi convocado, e é o mesmo caso do Pedro, né? Vamos para os atacantes agora. Então tem o Vinícius Júnior, o Gabriel Jesus, o Antony, o Rafinha, o Richarlison, o Gabriel Martinelli, o Rodrigo e o Pedro. O Pedro também é um desses casos, né? O Pedro, ele só tá indo porque ele é o único centroavante que o Brasil tem hoje, né? O Matheus Cunha, infelizmente, está em declínio, não conseguiu ir para a Copa, né? E o Pedro chega com essa responsabilidade. E aí, no meu ponto, por que eu não gostei tanto da convocação do Gabriel Martinelli, apesar de gostar dele? E gostei muito dos jogos que ele jogou pela seleção brasileira, tá? Isso conta muito na cabeça do Tite, né? Não só que o cara empenha no clube, mas que o cara empenhou nesses 4 anos de ciclo. E vamos lembrar que o Daniel Alves foi, por exemplo, voltando pro Daniel, né? Vou acabar falando, foi o melhor jogador da Copa América 19, né? Então, esse dado é importante. Mas por que eu não convocaria o Gabriel Martinelli? Porque, de novo, a gente tem 8 ou 9 atacantes aqui, 2 que fazem a direita, o Antony Rafinha, 2 que fazem a esquerda, o Vinícius Júnior. Na verdade, é o próprio Rodrigo, né? Pode fazer essa esquerda também. O próprio Neymar faz essa esquerda, né? Então o Vinícius acaba disputando com o Neymar a posição. E nós temos o Richarlison, o Gabriel Jesus e o Pedro. E o Gabriel Jesus, para mim, eu não convocaria o Martinelli porque o Jesus é um grande coringa, né? Ele pode jogar nas 3 funções. Ele joga aberto, ele joga de segundo atacante, ele joga de centroavante. Então, assim, ter o Gabriel Jesus no elenco, para mim, já era suficiente, né? Ele é esse coringa, ele pode atuar em qualquer uma das posições. E eu acho que o Gabriel Martinelli foi exagero. Poderia levar mais um zagueiro ou mais um volante para até se resguardar aí em possíveis situações, né? E aí agora a gente volta aqui, vou ficar em tela cheia para vocês, porque eu quero falar sobre o caso do Daniel Alves, né? O Daniel Alves é complicado, cara. É complicado, mas é muito do que eu disse, né? Ele é incoerente com o trabalho, né? Se a gente prestar atenção na coletiva que o Tite dá ontem, né? Quando ele fala, pô, a gente estava assistindo os jogos até ontem, né? Dos times para decidir quem é os jogadores, e isso só prova para mim que o Daniel Alves ele era uma cadeira cativa, porque ele não joga desde setembro, Tite. Um jogador foi para a Copa praticamente sem clube, Tite. Vaiado no México. Jogou mal no São Paulo, cara. Jogou mal no São Paulo. Eu tenho vídeo aqui que eu excluí os vídeos do canal na época que eu fazia mascarado os vídeos. Mas, pô, 1/3 dos vídeos eu xingando o Diniz e o Daniel Alves na época do São Paulo. O Daniel foi convocado para ser batuqueiro do elenco, pô. Cadeira cativa. Cadeira cativa, isso é perigoso, cara. Isso é perigoso, ele não precisava fazer nada. O Tite garantiu pra ele, é só ter um clube. Que isso, pô? Não pode ser assim, Tite. Não pode ser fácil, cara. Não pode ser fácil pra seleção, velho. A gente tá falando de Copa do Mundo. É o alto nível, cara. É o alto nível. E levou um lateral que, me desculpa, velho. Vai ser uma avenida, velho. Pegar a França e o Mbappé correndo nele ali, vai ser um caos, tá? Vai ser um caos.
Mas é coerente com o Tite, pô. O Tite é esse tipo de técnico. Ele tem dívida com os caras, né? Ele é esse tipo de perfil de treinador. No Corinthians ele era muito assim e na seleção ele também é. É só lembrar da primeira convocação dele, né? Só que na hora que ele precisou de banco em 18, ele não tinha opção, ele tinha o Tyson. Esse ano ele tem opção. Só que na lateral ele desperdiçou uma vaga por dívida, porque o Daniel Alves não foi para a Copa de 18. Então ele precisava ir nessa. Não dá, cara. Não dá. Sinceramente, velho, eu colocaria o Daniel Alves na comissão técnica e levava o cara, entendeu? Ou na delegação. Vai gente pra caramba, inclusive. Outro momento horrível da coletiva ontem foi na hora que eles anunciaram que o presidente da CBF vai ser o delegado da delegação, cara. Então, assim, impressionante, né? A panela, né? E o Tite cedeu aí a coerência dele, mas é muito incoerente com o trabalho, porque todos os outros jogadores, presos até o último dia, né? Não todos, né? Tem alguns cativos aí. Mas que mereceram, né? O Neymar, cara, o Neymar não joga bem desse jeito faz o quê? 3, 4 anos. Então, assim, o Neymar tá num bom momento, todos os jogadores que foram convocados estão num bom momento. O Bremer, por exemplo, foi decidido de última hora, né, na convocação, ele aproveitou a convocação, menos o senhor Daniel Alves, que tá lá há 4 anos com cadeira cativa, sabendo que se ele estiver treinando minimamente, ele vai pra Copa do Mundo. E aí, meu filho, aí vira baderna, entendeu? Aí vira baderna. Ainda bem que é o último ano do Tite. Eu passei esse ciclo criticando muito o Tite, que não fazia vídeo aqui, mas eu pedi a cabeça dele em alguns momentos assim. Porém, esse ano acho que o trabalho engrenou e cresceu na hora certa. Acho que ainda está em crescimento, né? Ao contrário da Copa de 18, que chegou no momento que já tinha atingido o ápice, né? O ápice do primeiro ciclo foi durante as eliminatórias. E aqui eu acho que o ápice vai ser justamente durante a Copa. Espero que seja no mata-mata, né? Mas espero que o Tite saiba usar essas peças que ele convocou ontem. Beleza? Não esquece de curtir aí, de seguir o canal, de se inscrever, de compartilhar com os amigos, comentar aqui embaixo. Sempre muito importante que vocês interajam com a gente. E o que vocês estão esperando da Copa do Mundo? O que vocês esperam? Eu vou fazer outro vídeo em breve, essa semana ainda vou tentar. Fazendo qual é a escalação que eu acho que vai funcionar, né, para cada jogo. E falar também da reta final aí do Brasileirão. Não da reta final, mas os objetivos de cada time, se atingiu ou não atingiu. Esse aí provavelmente vou trazer semana que vem. Vou tentar falar dos 20 times da Série A. Vai ser bem legal, beleza? Um grande abraço, valeu, falou e até mais.